mediunidade e espiritismo. Isto porque nos parece que se calhar é oportuno nós fazermos a diferença entre o que é a mediunidade e o que é o espiritismo. E também tentarmos perceber se eles são a mesma coisa, se são diferentes ou se há algum encontro, algum ponto de charneira entre o que é a mediunidade e o que é o espiritismo. Será que eles são a mesma coisa ou ao longo do tempo houve alguma coisa que os aproximou ou que de algum modo os saturou? E é de facto essa ideia que nos traz aqui. Allan Kardec explica-nos que a mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Isto é aquilo que o espiritismo nos diz. Ela é uma faculdade humana, como faculdade humana, é inerente a toda a gente, quer sejam espíritas, quer não sejam. Por isso, aqui está de facto a explicação que Kardec nos deixa. Diferente de mediunidade é o mediunismo. Designa-se como mediunismo as formas primitivas da mediunidade, isto é, o modo como a mediunidade foi empregue e é ao longo do tempo, e esse modo como a mediunidade é utilizada, ela tem fundamentalmente a ver com as crenças que as pessoas têm. E então tentam procurar, de algum modo, algumas intuições que venham do além através das suas próprias religiões, da sua fé, enfim, portanto. E há uma camada da população que se serve exatamente dos médiuns para levar de algum modo, a bom termo, a sua faculdade, empregando-a de alguma forma fora do espiritismo. Chamamos a isso o mediunismo, aquilo que na gíria a que o povo está habituado dentro das comunidades em que nos inserimos ao longo do tempo e que, de algum modo, muitos daqueles que nós aqui estamos também já fomos alvo ou praticantes ou assistentes de alguma coisa relacionada com o mediunismo, que é o comércio ou não, de pessoas que têm a faculdade de mediunidade, fora do espiritismo. Bom, por isso, e para concretizar, nós podemos dizer, e Ernesto Bozano faz este estudo aprofundado sobre a mediunidade ao longo do tempo, em vários pontos do mundo e em várias épocas também, e ele explica-nos que os médiuns são de todos os tempos e também que a mediunidade é transversal à humanidade em todo o tempo. Portanto, já agora com o reforço do estudioso Ernesto Bozano, em todo o lado, em todas as épocas, sempre existiu mediunidade. E esses factos que foram acontecendo ao longo do tempo, eles têm também as características dos lugares em que aconteceram, isto é, com os povos primitivos, as manifestações podiam ter um determinado carisma ou um determinado sentido, e ao longo do tempo também se foram adaptando às classes sociais em que se manifestam. Bom, e é por causa disso que nós encontramos nos tempos muito antigos, na antiga Pérsia, a figura de Zoroastro, que era um homem que tinha alguma característica mediúnica, que foi recebendo ao longo dos anos determinadas comunicações que o levaram a formar a sua própria religião. Aquilo que ele foi recebendo ao longo do tempo
foi compactado em vários livros. Avançando no tempo, para além de Zoroastro, encontramos na antiguidade as sibilas. O que eram as sibilas? As sibilas eram senhoras que possuíam também o dom da mediunidade e que eram muito conceituadas na Itália, em que os grandes senhores, orientadores do povo italiano, consultava as sibilas, entre elas a sibila de Cumas. Estas pessoas davam orientações através da mediunidade, manifestações mediúnicas, sem dúvida, e essas comunicações eram muito curiosas porque, dependendo do tipo de assunto, a sibila podia estar enraivecida, meiguinha, doente, com sono, com uma voz mais potente, outra mais suave, e lá ia dando, muitas vezes até era preciso quase traduzir o que é que queriam dizer as atitudes que elas tinham, o que é que se traduzia para a língua em análise. E esta gravura é de tal modo interessante para a história da humanidade que ela faz parte do teto da Capela Sistina no Vaticano. Por isso vemos ali aqueles traços que estão ali são molduras, porque depois há outra, a Capela Sistina tem muitas pinturas. Então aqueles traços em madeira, digamos que são molduras para as... Pode apontar lá, Lucas, é só ali. Sim. Molduras, não é? São molduras que depois vão dar lugar a outras pinturas. Esta pintura é, portanto, da Sibila de Cumas e está no teto da Capela Sistina no Vaticano, o que não deixa de ser uma curiosidade, não é? Mas não era só na Itália que tínhamos pessoas que exerciam o dom da mediunidade e na qual havia muita fé, portanto as pessoas acreditavam muito nelas. Igualmente aparecem na Grécia as chamadas pitonisas. Quem eram as pitonisas? Tal e qual como as sibilas, também elas davam orientações e eram muito credíveis. A sibila tinha uma característica muito interessante que era, de um modo geral, eram raparigas novas, escolhidas para serem pitonisas naqueles templos de Apolo, neste caso, que pelas suas características, de algum modo, respondiam àquilo que se pretendia das comunicações. A sibila estava sentada numa cadeira com 3 pés e havia nascentes de água junto dos pés da cadeira que deitavam uma certa fumaça, e fez-me lembrar de alguma forma aquilo que se passa em algumas ilhas dos Açores. E então também a pitonisa dava instruções às pessoas importantes daquela terra. Depois, avançando no tempo, encontramos dentro das grandes histórias do Antigo Testamento a figura de Moisés. Moisés recebeu, através de uma potente manifestação de efeitos físicos, as pedras da lei que foram gravadas, portanto, em pedra lá na montanha, no Monte Sinai, e que continham as leis de Deus. E assim, ele consegue orientar o povo que estava a dirigir. É interessante verificarmos que dentro da lei que Moisés recebe,
é referido que é proibido a comunicação com os mortos, o que pode trazer algum desconforto aos espíritas. A verdade é que os mortos não falam, não é? Quem fala são os vivos. Mas porquê é que Moisés proíbe as comunicações, ao fim e ao cabo, mediúnicas? Porque elas existiam dentro do povo que ele estava a orientar, como vimos para trás na antiguidade mais antiga, digamos, passa a redundância. E vamos ver. Aqui podemos ver o seguinte: se a lei proíbe as comunicações, é porque elas existem. Porque se não existissem, não era preciso proibi-las. Portanto, aqui há, digamos que, uma disparidade. Elas existiam de facto, por isso a lei de Deus, gravada naquelas pedras, a proíbe. E porquê? Por causa do exagero. É que aquele povo estava muito sensibilizado. E o que é que acontece? É que por tudo e por nada as pessoas tentavam encontrar gente que tivesse alguma, ou lhe parecesse, alguma faculdade mediúnica para tentarem perceber as coisas mais inacreditáveis. E isso acabava por os pôr à briga uns com os outros. Mas isso, apesar de ser muito lá para trás no tempo, no Antigo Testamento, também acontece agora. As pessoas, e isso é a experiência aqui do centro, tentam ir ver o que é que diz um médium e o outro e o outro. E depois há determinados médiuns que dizem à pessoa assim: olha, ou médiuns ou não tem nenhuma letreira na testa, você tem um vizinho que lhe quer mal. Isso é favas contadas. E olha que esse vizinho é um perigo para si. E a gente põe-se logo a imaginar: espera lá, qual é que é o meu vizinho que me quer mal? E aí começa ao 31. Isto é, na vez de nos apaziguarmos com as comunicações, acabamos por começar a desconfiar uns dos outros com coisas que se calhar não têm qualquer sentido. Porque quase a 100% algum de nós há de ter um vizinho que não gosta assim muito de nós, não é? Isso é da vida. Mas ouvindo da boca de alguém que nós consideramos um Deus, que não é, acaba por ser elevado à 100ª potência. Pronto. Então, para entendermos que é através de um fenómeno de efeitos físicos que Moisés recebe, então, as tábuas da lei, muito conhecido na Bíblia. E chegamos à época em que Jesus de Nazaré aparece na Terra. E Jesus traz uma mensagem diferente. Jesus era o médium de Deus. Através dele ouvíamos a voz do Criador. Tudo aquilo que ele dizia era uma lição de esperança, de paciência, de tolerância. E veio dizer aos seus apóstolos o quê? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demónios, que ao fim e ao cabo seria a tal capacidade de conversar com os espíritos mais atormentados, é que na Bíblia está escrito Jerónimos. Dai de graça o que de graça recebeste. E aqui, pronto, já está a ser passado, digamos, um atestado de alguma incredulidade às pessoas que se servem da mediunidade para ganhar dinheiro, ok? Portanto, o comércio está aqui bem patente e bem explícito nas palavras de Jesus, em tudo aquilo que ele disse e foi aquilo que fez durante toda a vida. E é tão real que isto existe neste tempo, a tal ideia de ir consultar um médium, que é muito bom. Aquilo é mesmo muito bom. Não falha uma. E depois paga-se. E paga-se a seguir, e a seguir, e a seguir. Não é só da vez que se lá vai. É sempre a seguir.
E o que é que acontece? As pessoas estão de tal maneira rotinadas no pagar, que é muito comum aqui no centro, quando vem ao atendimento, a pessoa senta-se na cadeira e a primeira coisa que pergunta é: quanto é que se paga? Isto é autêntico. Bom, então temos aqui a grande lição de Jesus. Tudo aquilo que se passa num centro espírita e em que é utilizada a mediunidade em alguns casos, é grátis, porque foi assim que Jesus ensinou. Continuando, os médiuns são de todos os tempos. Voltamos outra vez àquilo que Ernesto Bozano nos ensinou. É que os médiuns são de todos os tempos. Eles continuam a existir na Antiguidade Clássica, na Idade Média, no Antigo Testamento com Moisés e também com os primeiros cristãos. Vejam bem, quando Jesus partiu para o além, os apóstolos ficaram de algum modo sem amparo, não é? Porque para eles Jesus era a luz, aqueles a quem eles se ligavam de uma maneira completa durante 24 horas por dia. E de um momento para o outro, Jesus partiu. E esta figura é muito curiosa. A partir do momento em que, sentindo-se sozinhos, começam a tentar juntarem-se uns aos outros, encontrar outras pessoas que, apesar de não terem sido apóstolos de Jesus, ouviram falar dele e se encantaram com a sua mensagem, para formarem as primeiras comunidades cristãs. Foi, de facto, o porta a porta, não é? O contactar com outros para se juntarem, para recordarem aquilo que Jesus disse, passarem a mais outra, e fizeram lindamente, que chegaram até ao dia de hoje, não é verdade? Pronto. Juntavam-se então desta forma para poderem discutir e aprender e trocar ideias sobre aquilo qual a importância que Jesus teve para a humanidade. E existe um facto muito curioso, que é o modo como aqueles que imaginemos que era agora neste tempo. Ana, eu não sei, será que esta gente aqui toda pensa da mesma forma que eu ou não? O que é que viu em Jesus? Um inimigo, um amigo, uma pessoa que vinha enganar, enfim. E tinham como símbolo o peixe. Como é que eu fazia? Eu encontrava aqui o meu companheiro do lado e pensava assim: será que este indivíduo, depois de conversar um bocadinho com ele, é simpatizante de Jesus? Então fazia, com o pau na terra, uma curva, e ele diplomaticamente desenhava outra e ficava um peixe. Então esta era, digamos que, a chave para nos irmos conhecendo quase sem ninguém se aperceber. Se a ele não lhe dissesse nada, a primeira curva que eu tracei, muito provavelmente não era por ali. Ou desistia, ou então tinha que procurar outra forma. De facto, é aprender até morrer. Fiquei a saber aos 59 anos que um peixe é feito de 2 curvas. Mas são, já viu? Pois é, eu nunca tinha reparado nisso. Que pintarão. Agora, quando for à peixaria, queria 2 curvas. De quilo, 2 curvas. Isto para mim faz-me lembrar mais uma trutazita, não é? Mas bom, então, as pessoas utilizavam aquilo que Herculano Pires chamou o culto pneumático. Como é que eles faziam? Juntavam-se e durante as manifestações, durante a troca de ideias, a estrutura da vida de Jesus, havia médiuns, naturalmente, não é? Como há em todos os tempos, porque eu já disse que
A mediunidade é transversal à humanidade. E o que é que acontecia ali? De vez em quando, lá se manifestava um espírito, através dos médiuns que ali se encontravam. Herculano Pires chamou a essa estrutura, dentro dos próprios encontros, o culto pneumático. Era a altura em que os espíritos se manifestavam através dos médiuns ali presentes. A verdade é que os espíritos que se manifestavam ali, muitas vezes, eram pessoas que não tinham visto Jesus com bons olhos. Portanto, eram espíritos muito revoltados e difíceis de controlar. E embora os cristãos que ali estavam tentassem falar com eles da melhor forma, o que aconteceu é que alguma coisa não estava bem, incomodava a classe política, social da época e outras orientações religiosas. E então, porém, é que os médiuns são de todos os tempos. Por isso, a saga da mediunidade não acaba aqui. E ela, já cá mais para as nossas bandas, já para a Idade Média, aparecem as bruxas, não é? As feiticeiras, que faziam as coisas mais inacreditáveis, tipo mezinhas, aqui em Portugal e noutros lugares do mundo. Pronto, queimam-se coisas, não é? Ervas para atingir determinados objetivos, fumaça em casa que deita determinados cheiros e que os espíritos aqui no centro às vezes dizem que dentro daquela casa é costume criarem um cheiro bastante desagradável, mas eles saem temporariamente. Quando o cheiro abalar, voltam porque já não cheira nada. Então, eram de facto as feiticeiras que, como falámos há bocado, se serviam do tal mediunismo para ganhar o seu dinheirinho e que tem a ver com as formas primitivas da humanidade. Ora bem, e a gente pensa assim, bem, mas isso é lá no tempo do Ernesto Bozano. Será que cá na nossa terra... Cuidado. Já ia ainda. Essas coisas também acontecem ou aconteciam? E vimos até Portugal. A gente acha que não. Aqui não, pronto. Não há mezinhas, nem bruxarias, nem feitiçarias, não. Isto não deve ser para nós. O Ernesto Bozano estava lá tão longe, eu estava lá. A verdade, porém, é que o pessoal, de um modo geral, ri-se, não é? Até se riem dessas coisas. Parece uma anedota, não é? E por causa disso, para tirarmos dúvidas que isso não é bem assim, vamos agora ligar-nos à obra Hipnotismo e Mediunidade de César Lombroso. E nessa obra, ele analisa como é que funcionava a feitiçaria naquela época. E hoje trouxe-vos esta surpresa, que é para vocês ficarem bem dispostos, senão não aguentam isto. Querem ver? Isto é Lisboa, não é? É um bairro velho de Lisboa. Então não é que na obra Hipnotismo e Mediunidade de César Lombroso está citado exatamente Portugal em primeiro no ranking das feitiçarias? Então espera. Vejam lá o que é que eu fui descobrir. Portugal, diz ele. Não há país na Europa onde os impostores ganhem tanto dinheiro quanto em Portugal. Aí são velhas que predizem o porvir,
vocês então levam dica de receita, hein? Preparam filtros de amor e executam outras obras de feitiçaria. Em Lisboa, o bairro onde predominam é chamado de judiaria ou moraria. O Weltspiegel, que é um jornal alemão, já temos aqui o exemplar, anota que a Idade Média revive naquelas espeluncas, lá naquelas casas, né? As pitonisas leem, só não tem endereço eletrónico, mas eu vou à procura. As pitonisas leem o futuro na água, no chumbo, no espelho, nas borras do café e preparam as suas drogas segundo todos os preceitos da arte. Com ossos de mortos, cérebro de cão, peles de gato, cauda de salamandra. A polícia intentou muitas vezes pôr termo a estas comédias de superstição que repetidas vezes degeneram em tragédia, porém sempre em vão. Então aqui temos o retrato do nosso país dentro de uma obra, de um clássico do espiritismo. O que é bom, não é? Pelo menos sentimos-nos também mencionados, não é pelas minhas razões, mas de qualquer forma, aqui está o relato. Então, vamos continuar. Tinha dito que tinha aqui um exemplar do jornal disto, estava aqui está ele, o Weltspiegel, que é uma revista alemã, e avançamos da mesma forma. É que os médiuns são de todos os tempos. E a saga continua. E ela continua com Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma médium francesa, estamos a aproximar de França, e que foi queimada da fogueira durante a Santa Inquisição, como sabemos. A verdade é que Joana d'Arc domina hoje os céus de Paris envolta em ouro, não é? Ou seja, isto para dizer que os médiuns muitas vezes são considerados uns tiranos, temos que os queimar na fogueira, outras vezes são uns santos e uns heróis que entram em grandes pedestais exatamente na cidade de Paris. E é precisamente na cidade de Paris que nós vamos encontrar Allan Kardec, o homem que trouxe o espiritismo ao mundo. E aqui vamos então encontrar a ligação entre o espiritismo e a mediunidade. Isto acontece no dia 18 de abril de 1857, quando é lançada a obra base do espiritismo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos e mais as 4 obras que se lhe seguiram e que fazem parte da codificação espírita, foi obtido através de comunicações recebidas por Allan Kardec por médiuns. Inicialmente 2 meninas e depois alargou-se o leque de médiuns que colaboraram com Allan Kardec na codificação espírita. Portanto, aqui temos a ligação. O espiritismo foi recebido através da mediunidade de pessoas que se dispuseram gratuitamente a trabalhar com Allan Kardec, que compilando todas as informações que os espíritos lhe deram, acaba por lançar o espiritismo no mundo. Outras obras se seguiram ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, completando assim a obra de Kardec. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Centro Espírita, de algum modo, tenta esclarecer as pessoas através daquilo que a Kardec nos ensinou. E sem dúvida que esta gente está com medo de entrar, não sei porquê. Encontramos em Paris, na Rua Santana, na Passagem Santana 59, o primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Também nós estamos num centro espírita tentando passar
o modo como os espíritos nos orientaram para a nossa vida. E Allan Kardec explica-nos que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ok? Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Esta é a definição que Allan Kardec nos dá para o que é o espiritismo, na obra exatamente que nos deixou o que é o espiritismo. Agora, há aqui um ponto importante, em que Kardec explica que o espiritismo é uma ciência. E, de facto, ao percebermos que ele nunca fala em religião, nunca, porque o espiritismo não é uma religião. É uma ciência que, bem compreendida, faz de cada um de nós gente mais capaz de perceber aquilo que se passa à nossa volta. E quando falamos em ciência, o cachorrito entra em ação. O quê? Ciência? Bem, e perante a interrogação do cachorrito, é mesmo a ciência, o mundo científico daquela época que se manifesta e tenta perceber qual é a profundidade e a veracidade daquilo, das experiências que Allan Kardec considera importantes e reais. E é dentro dessa interrogação que nós encontramos o professor César Lombroso. César Lombroso foi um indivíduo da alta carreira científica da Itália. Ele foi psiquiatra, cirurgião, criminologista, antropólogo e cientista, e tinha uma característica fantástica. Ele não tinha nada a ver com a parte espiritual da vida. Ele tentava perceber, e foi aí que fundou todo o seu empenho, qual era o perfil dos criminosos. E passava a vida a estudar cérebros, medi-los ao pormenor, crânios, e daí fez a sua vida tentando relacionar a criminologia com o ser humano. Existe um museu dele lá em Itália, que é melhor, se quiserem pesquisar, eu não trouxe porque é um bocado fastidioso, mas diz tudo quando lá forem. Museu César Lombroso. Então, César Lombroso é um indivíduo completamente metido nas ciências do mundo, tentando perceber porque é que havia determinados crimes, como é que funcionava a mente humana. Ele está aqui, nasceu em Verona em 1835 e faleceu em Turim em 1909, e faz parceria, digamos assim, com alguém completamente diferente, Eusápia Paladino. E se o perfil social de César Lombroso é 5 estrelas, toda a gente a conhecia, Eusápia Paladino era uma pessoa que não sabia ler, tinha uma vida tão humilde e rotineira que, segundo dizem os estudiosos, nem valia a pena falar nisso, porque era uma pessoa tão vulgar. E cria-se aqui uma ligação que nos vai levar até à beleza da ciência espírita, entre César Lombroso e Eusápia Paladino, da seguinte forma. Diz César Lombroso na obra Hipnotismo e Mediunidade, exatamente na introdução à obra,
e não é o César Lombroso que diz, é a pessoa que escreve a introdução. E diz o seguinte: foi lenta e árdua, porém segura a marcha de Lombroso rumo ao Espiritismo. Isso em 1882, seguindo datas, que é mais interessante. No seu opúsculo, lançado em Turim em 1882, o ilustre antropologista ridicularizava as manifestações psíquicas, chegando até, segundo as suas próprias palavras, a insultar os espíritas. Reparem, isto em 1800, ele achava que isto era demais, não é? Motejava dos fenómenos das mesas girantes e falantes, estranhando que as pessoas de mente sã pudessem prestar-se a tanta charlatanice. Era a geneira a mais para gente com a cabeça sã. Lá estava à procura de cabeças que não eram sãs, que era a área dele. Bom, e foi interessante exatamente por causa disso, porque o facto de se interessar pelas cabeças das pessoas é que o leva a determinadas descobertas com que não estava a contar. Isto porque ele ouve falar de uma médium, Eusápia Paladino. Esta senhora vivia em Nápoles, era funcionária da casa do conde Hércules Chiaia e estudando, observando aquilo que se passava à sua volta, os relatos que iam acontecendo, ele acaba em 1888 por dizer: quem sabe se os meus amigos... Está bem. Este? Sim. Quem sabe se os meus amigos que rimos do espiritismo não laboramos em erro? Ou seja, já estava a temer. Enquanto ao início dizia que era gente sem pés nem cabeça, observando bem, vendo o que se passava à sua volta, ele tem este comentário. Ora bem, o tal conde que tinha como empregada Eusápia Paladino, nem é tarde nem é cedo, escreveu logo um artigo no mesmo jornal em que está esta parte e convida-o para vir até Nápoles verificar o que se passava com uma doente que ele tinha lá em casa dele. Ele disse que não valia a pena, era perder tempo, não é? Não perdia a cabeça com... Esta Amélia, para baixo. Ele era um homem de estudos, portanto, nem pensar. A verdade, porém, é que, passados 3 anos, ele acaba por ir a Nápoles, como quem não quer a coisa, até lá tinha que fazer. E ao ver aquilo que se passava com Eusápia Paladino e os fenómenos que ela provocava, para já ele, quando foi, disse logo, observava a senhora, sim senhora, no quarto do hotel onde ia ficar instalado e com as luzes acesas. E diz ele, acaba por dizer que se sente muito envergonhado e desgostoso por aquilo que ele tinha pensado acerca dos fenómenos espíritas e acrescenta, mas os factos existem e eu deles me orgulho de ser escravo. Porquê? Porque viu. A Eusápia Paladino tinha de facto uma série de faculdades mediúnicas muito ostensivas que lhe permitiam provocar os fenómenos mais incríveis através da sua mediunidade. E assim, passando o tempo e através de várias observações que ele encontra na médium Eusápia Paladino, não sozinho, mas também com outros cientistas que ele foi congregando para sessões sobre sessões em Itália, vindos de todas as partes do mundo, escreve esta carta simpática a um amigo: sou, com relação às teorias espíritas, como um pequeno seixo na praia. Isto aqui é poético. Ainda a água não me cobre, mas sinto que, a cada maré, vou sendo arrastado um pouco mais para o mar. Ele não pode dizer que sim senhora, mas realmente aquilo que se passa está
modificá-lo completamente. E mais tarde ele acaba por dizer que se houve alguém que foi absolutamente contra os fenómenos espíritas, foi ele. Mas também vem aqui acabar por se retratar como absolutamente convencido que o espiritismo é uma realidade, quando diz: esse indivíduo fui eu, que escarneci das mesinhas e das cadeiras e que havia consagrado a vida à tese que diz ser toda a força uma propriedade da matéria e a alma uma emanação do cérebro. Isso aconteceu porque, dentro das manifestações que ele assistiu, ele verificou que, estando a médium Eusápia Paladino completamente amarrada, na sua presença, a mesa que ela utilizava com frequência, esta mesa branca, elevava-se do chão, percorria o espaço em que as pessoas se encontravam. De outra vez, por exemplo, ele verificou que um acordeão que estava lá no canto começou a passear-se pelo espaço. Logo da primeira vez que ele encontrou no tal hotel, quando se vinha embora, apercebeu-se que um roupeiro que estava encostado à parede vinha na direção dele. E aí, de facto, acabou por ceder, encantar-se, digamos assim, com todas as sessões a que assistiu durante cerca de 15 anos, convencendo-se de que a ciência espírita era uma realidade. Mas a tenacidade, estou quase a terminar, a tenacidade de César Lombroso, a coragem que ele manifestou perante o mundo inteiro, deram de facto ao espiritismo um cariz diferente. Segurança, aceitação e por aí fora. Portanto, ele vem comprovar que os fenómenos espíritas que Kardec apresenta na sua obra são reais. E é notório aquilo que ele acaba por descrever que se passou numa das últimas sessões em que esteve presente. Eusápia continuou a ser sempre objeto de experiências, não só ali na Itália, mas depois houve outras em Milão, em Nápoles, em Turim. Houve várias experiências em vários lugares de Itália. Passou também a ser conhecida em vários pontos da Europa e a ser chamada para confirmar os fenómenos espíritas. E toda essa consagração que Ernesto Bozano traz à doutrina espírita, de algum modo, tem um prémio simpático. Eu já disse que, através de Eusápia Paladino, existiam fenómenos de efeitos físicos, mas também visuais, em que apareciam dentro do espaço seres espirituais, à vista todos a que nós chamamos no espiritismo ectoplasmia. E um dia ele relata na revista Luce e Ombra, o que está aqui escrito. Numa das manifestações em que ele assiste, acontece, no seu relato. E logo em seguida eu vi, estávamos em semi-obscuridade, com luz vermelha, afastar-se da cortina uma figura semelhante à da minha mãe velada, que deu a volta à mesa até chegar a mim, sussurrando-me palavras ouvidas por muitos, mas não por mim, que sou meio surdo. Tanto que eu, quando fora de mim, pela emoção, lhe supliquei que as repetisse. Ele não estava a entender sequer. E ela fê-lo dizendo: César, filho meu, César, meu filho.
E retirando por um momento o véu da face, deu-me um beijo. Quando revi minha mãe, senti na alma uma das emoções mais suaves da minha vida. Uma alegria que raiava pelo paroxismo à frente da qual me surgia, não por um impulso de ressentimento, mas de gratidão, para quem me atirava de novo depois de tantos anos nos braços. E na presença desse grande acontecimento terei olvidado não uma, mas 1000 vezes a humilde posição de Eusápia, que havia feito por mim, embora automaticamente, o que nenhum gigante da ação ou do pensamento teria podido fazer. Ora bem, isto deu-se através da mediunidade de Eusápia Paladino, mas houve muitas outras manifestações em que se materializaram através da ectoplasmia muitos outros seres que se encontram do lado lá do mundo. Então a ciência espírita e o espiritismo em si tem esta vertente, a vertente do conhecimento. Não dizemos que é assim só porque sim, mas é assim porque a ciência o comprovou, partindo daquilo que Allan Kardec teve a coragem de lançar ao mundo. No centro espírita também acontecem manifestações espirituais em determinadas condições, tal como aconteciam nas várias cidades que eu fui relatando ao longo deste trabalho. Agora, qual é que é a finalidade do espiritismo e para que é que ele utiliza em determinadas circunstâncias a mediunidade? Para esclarecer e consolar. Essa é a finalidade primeira do centro espírita. Esclarecer as pessoas sobre a realidade da vida e, de algum modo, tentar-lhe trazer alento, entendendo que tudo aquilo que se passa na nossa vida tem uma razão de ser. E é por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, como nós assim os entendemos. E já para terminar, trago-vos então uma estátua de César Lombroso, o tal criminologista italiano, a quem Gabriel Delane chamou o grande impulsionador do espiritismo científico em toda a Europa, quiçá no mundo, porque de facto uma pessoa desta envergadura lança credibilidade. Curiosamente, como estudioso que era, se repararem, debaixo da mão direita dele o que é que está? Aquilo que eu disse há bocado? E às vezes há grandes crânios, não há, Lucas? Bom. O meu só é por fora. É? O meu crânio só é grande por fora. Eu de facto poderia ser estudo para este senhor e aumentava ainda o museu que ele lá tem. Coitado do homem. E pronto. Ter de estudar o seu crânio, meu. Diga? Coitado do senhor ter de estudar o seu crânio. É verdade. Imagino, Lucas, ele já lá tinha tantos. Era karma pesada. Evidentemente, já isto não chegava lá, mas chegou a algumas conclusões bem interessantes. E a gente diz, que grande impulsionador da doutrina espírita, não é? O nosso César Lombroso. E perguntamos nós, mas se não houvesse Eusápias, não haveria toda esta história interessante. Ela era uma mulher simples, uma doente, como o Laocoonte Chiaia a catalogava, que não havia nada na vida dela que pudesse ser trazido a primeiro plano e, no entanto, ela foi o braço direito, a mente que levou Ernesto Bozano, levou César Lombroso até às conclusões a que chegou. E pronto, era este tema que eu trazia para vos apresentar.